Bom, pessoal, vamos lá resolver a parte de português da prova, né? Essa prova famigerada, que muitos falaram que estava muito diferente. Minha opinião antes, né, sobre a parte de português. Me chamou a atenção porque eu escutei de mais de um aluno falando que não sentiu que caiu tanta gramática. Na verdade, não caiu crase, concordância, colocação pronominal, mas caiu derivação imprópria, caiu vírgula, caiu a parte do objeto, né? Caiu voz passiva. Então, assim, caiu gramática, foram umas 8, 9 questões de gramática, só que não deu muito pra perceber, pelo jeito, né? E eu acho que não deu muito pra perceber porque, e aí eu vou elogiar a prova, ela veio com essas questões mais diluídas no texto. Na verdade, ela veio com menos cobrança de terminologia, né, de nomenclatura, o que é bom, de certa forma é bom. E aí tem muito a ver com a questão do estudo de vocês também, de como reconhecer essa prova. Não adianta a gente só ficar estudando muita coisa de gramática, se também vai cair uma questão de concordância, né? E como eu falo pra vocês, quando caía, né? Dessa vez não veio. Caem as regras normais de concordância, ou a regra base de concordância, não cai em casos especiais. Então existem alguns assuntos que são de gramática, mas são assuntos sobre os quais eu não tenho de me debruçar muito também. Claro que é importante para a redação. Mas, bom, no geral, o que eu achei da prova? Eu gostei da prova por várias razões. Eu acho muito interessante quando a prova não exige mesmo a nomenclatura, ela exige a percepção do texto, o entendimento da ideia, a interpretação, efetivamente, inclusive dos enunciados. Eu acho que se explorou isso muito bem, né? Não foi uma prova de conteúdo totalmente, ou predominantemente. Mas, assim, caiu a figura de linguagem, personificação, que eu falei na live, que provavelmente cairia, né? Porque nunca tinha caído, e tem a cara da prova. Então, assim, a prova veio com a cara da prova, né? Apesar de não ter parecido. Mas a ideia de fazer essa resolução hoje é mostrar pra vocês que mudanças são possíveis. Então, dessa vez, uma outra coisa que também ninguém comentou, mas que foi diferente. Um poema para acho que 5 questões. Normalmente são 2 poemas, e cada um para 2 questões. Mas isso é natural. Isso é natural. Isso é imprevisível também, não é mesmo? Só que nada mudou porque o poema servia não para todas, meio que dava para entender só para uma, né? O resto já era uma outra pergunta e tal. Bom, vamos à resolução. Aí eu vou comentando com vocês, tá? Começando com a tirinha, sempre cai tirinha e nada mudou. A tirinha normalmente é a primeira questão da parte de português e também nada mudou nesse sentido. Examine tirinha, esse autor da tirinha é aquele que também faz aqueles bichinhos que nós vimos muito, né? Bichinhos é ótimo, mas aquele monstrinho, aquele bichinho sem forma definida, é o mesmo autor daquelas tiras. Então, assim, é uma tirinha que aparece em VUNESP, né, frequentemente. E conforme eu disse, ia cair personificação, e ainda falei assim, né, galera, prosopopeia é personificação, mas na VUNESP vai cair com o nome personificação, que foi o que aconteceu. Entendi a dúvida que muitos trouxeram pra mim, então o rapaz, né, quem está aí? Ele ouviu, sei lá, uma campainha ou qualquer coisa assim, mas ele foi olhar no olho mágico e viu um monstro. Querida, os juros do cartão. Os juros são um monstro, né? E aí muitos falam pra mim, mas professora, não é uma pessoa. Não, galera, eu falei inclusive o seguinte, a personificação é atribuir característica humana pra quem não é humano ou pra quem nem existe, né? Então, assim, até dei o exemplo em alguma das salas dos bichinhos dos desenhos animados. Eles também não são pessoas. Eles não se tornaram pessoas, mas eles têm propriedades das pessoas. Propriedade de falar, propriedade de andar, né? Que foi o que o monstro fez. O monstro foi até a casa do indivíduo e foi lá cobrar, bateu na porta com a campainha, sei lá eu, tá? E outra coisa, né? A personificação resposta. Outra coisa, não dava pra encaixar. Alguns acho que colocaram eufemismo. Se eu não me equivoco, alguns comentaram comigo e colocaram eufemismo. O eufemismo suaviza, né? Tudo bem que você diz, mas o monstro é melhor do que os juros reais? Não, ele tá equiparado aí. Então, os juros são o monstro, certo? Os juros ganharam vida e vieram na forma de um monstro. Metonímia não tinha como, parte pelo todo, né? Porque é algo equiparado. Antítese também não, que é a oposição. Eu até falei pra vocês também que normalmente a antítese na prova é a apresentação de antônimos numa frase. E o eufemismo, como eu falei, suaviza uma ideia grave e agressiva, que a ideia grave e agressiva tá tão grave e agressiva quanto o juros, só que numa outra forma. E pleonasmo, que repete, né, que intensifica, repete para intensificar, ou repete para destacar, na verdade não houve isso aqui, ou repete para especificar, aqui não houve. Então, personificação,
uma questão, portanto, previsível dentro da proposta da banca. Primeira questão, tirinha, quebra expectativa, o autor já havia aparecido e personificação que nunca tinha caído, caiu. Metonímia já caiu uma vez, né, então você tinha que saber. Antítese já caiu uma vez, você tinha que saber. Eufemismo já caiu também, que foi da tirinha de 2019, do pai, da charge, né, das bombinhas e do foguete. E pleonasmo nunca caiu como figura, porém é alguma coisa razoável ali, de fácil entendimento. Mas é aquela história, né, você treina fazendo provas anteriores também. Muitas vezes porque a VUNESP repete a cobrança da figura, como ela fez com o vocativo, como ela fez com a derivação imprópria, certo? Em, querida, os juros do cartão, terceiro quadrinho, a vírgula é usada com a mesma finalidade das vírgulas empregadas em. Pessoal, já caiu a vírgula para vocativo. Inclusive, quando eu começo a falar de oração, frase, oração, eu falo, ó, galera, não cai função sintática. Tudo bem, cai o objeto, já falo sobre ele. Você fala, não cai função sintática, e eu falo sobre os termos da oração, falo, eles não caem. Cai sujeito, por conta da concordância, e cai vocativo e aposto. Vocativo, na verdade, nem é termo da oração, né? Ele tá avulso, mas ele aparece ali na nossa explicação inicial para falar sobre os termos da oração. Então, já caiu também, lembra? Parabéns, Brasília, pelos seus 50 anos, se eu não me engano, foi na prova de 2010. Eu falo, cai vocativo e cai aposto para a parte de vírgula, como termos de oração efetivamente não, ou como elementos a serem perguntados. Já caiu também, o aposto caiu também para vírgula, que foi o filha de Ermengarda. Não, a Ermengarda era filha de... Esqueci o nome do pai da Ermengarda. Eurico, filho da... Tudo bem, esqueci o nome do pai da Ermengarda na obra. Mas caiu também o aposto. E o vocativo já tinha caído. Tá? E aí, assim, querida, tô falando com ela, galera, dá pra identificar, tô falando com ela, tá na tirinha também. A fatura do cartão da minha esposa está alta, como a minha. Ele estabelece uma comparação aqui, não tá falando com ninguém. Os juros nem sempre foram altos assim, minha filha. Estou falando com minha filha. Brava é a resposta. Aí, cuidado com a Charlie, minha filha. Sim, mas você vai ler o resto. Minha filha, e eu explico com uma oração, cujo nome é Helena, trabalha em um banco. Minha filha é sujeito do trabalho em um banco. Minha filha é o sujeito da oração principal. Então, se minha filha é o sujeito, não é o vocativo. Minha esposa, cuidado, ele faz de propósito, ele intercala coisas, sempre falava isso em aula, independente da questão, falava mais pra concordância mesmo, mas eu falava, eles intercalam coisas pra distanciar os elementos e vocês se perderem. Minha esposa, aí ele intercalou uma oração adverbial, subordinada adverbial. Precisava saber uma oração subordinada adverbial? Não. Minha esposa, de novo, não entende de juros. Sujeito do não entende de juros é o minha esposa. É o sujeito da oração principal. Porém, não precisava saber sobre a oração adverbial, sobre a oração adjetiva. Não havia necessidade, era entender que sujeito... Lembra que eu falei? Sujeito cai? Sujeito caiu nessa questão. Você tinha de identificar que o sujeito não é o vocativo. O sujeito não é com quem eu falo, o sujeito é de quem eu falo. Então eu falei que o sujeito cairia de várias maneiras, poderia cair de várias maneiras, na questão da concordância, na questão da ordem, né, direta, porque eles já perguntaram também, caiu numa questão de vírgula. Se eu identifico o sujeito, identifico que não é o termo com quem eu falo. Não posso falar agora com minha esposa não, é o não de resposta que reforça, é uma regra de vírgula também, mas não estou falando como não, né? E eu estou falando com querida, com a esposa. Então brava é a resposta. Também uma questão dentro dos conformes. Texto maravilhoso, né? Imagino que vocês tenham se lembrado de mim, porque eu acho que em toda a sala eu digo que esse é o meu livro preferido. E aí, realmente, nesse caso em especial, pessoal, eu não li o texto, porque eu já tinha decorado esse trecho, né? Você diz, nossa, professora, mas então, você decorou e eu não decorei. Não, tudo bem, você teria lido o texto lá, espero que tenha lido. E é perfeito, então não havia nem nada a ser dito, né, sobre isso. Leia o trecho inicial do romance Dom Casmurro de Machado de Assis para responder as questões de 23 a 27. É um trecho narrativo. Dom Casmurro já tinha caído em 2019, naquele trechinho do sentido figurado, da Capitu, que ele fala, que começou a se lembrar dela, a imaginar, né? E ele ficou embriagado. E a pergunta era sobre o sentido, qual era a palavra que traduzia melhor o fascínio que ele tinha pela Capitu. Inclusive a palavra fascínio, foi 2019 isso, do Dom Casmurro. A palavra fascínio caiu, eu acho que na mesma prova, eu não tenho certeza agora se foi na mesma prova, caiu escrito errado, com C. Então já era uma alternativa que você conseguiria excluir pela própria prova. Se não foi de 2019, foi anterior, mas tudo bem. Fala, as provas se comunicam e as outras matérias também se comunicam ali. Pelo jeito a matemática não se comunicou muito com as coisas, mas ok. E eu vou ler o trecho, porque eu quero dizer uma coisa aqui. Além de elogiar, não, tô brincando. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos.
A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Gente, eu vou parar aqui pra falar o seguinte, olha a vírgula E aqui. Olha a vírgula E aqui, tá vendo? É uma questão de leitura. E os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Lembre-se de que o narrador aqui está em primeira pessoa. Será que ele fechou os olhos só 3 ou 4 vezes? Ele já tenta se justificar, né? Essa parte inicial do livro já mostra muito bem o perfil do Bentinho. E porque é um narrador em primeira pessoa. E os versos 4 vezes. Tanto bastou, quer dizer, só isso. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Ele não guardou os versos no bolso. Continue, disse eu acordando. Já acabei. Murmurou ele. São muito bonitos. Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto. Estava amuado, né? Amuado, estava mais introspectivo, mais chateado. No dia seguinte, entrou a dizer de mim nomes feios. Galera, você já viu que o cara não curtiu, né? Assim, é nítido agora. Metesse os versos no bolso, murmurou, estava amuado, agora começou a falar mal, agora ficou nítido, né? E acabou alcunhando-me, colocando como apelido, alcunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos, que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados, deram curso à alcunha. Que afinal pegou. Nem por isso me zanguei, será? Contei a anedota aos amigos da cidade e eles, por graça, chamam-me assim alguns em bilhete. Dom Casmurro, domingo vou jantar com você. Vou para Petrópolis, Dom Casmurro. A casa é a mesma da Renânia. Vê se deixas essa caverna do Engenho Novo e vai lá passar uns 15 dias comigo. Meu caro Dom Casmurro, não cuide que o dispenso do teatro amanhã. Vem e dormirá aqui na cidade. Dou-lhe camarote, dou-lhe chá, dou-lhe cama. Só não lhe dou moça. Não consulte os dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia para atribuir-me fumos de fidalgo, tudo por estar cochilando. Tadinho. Também não achei melhor título para a minha narração. Se não tiver outro daqui até o fim do livro, vai este mesmo. O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe guardo o rancor. Quem tinha que guardar rancor era o poeta, né? E com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso de seus autores, alguns nem tanto. Gente, desculpa demonstrar a paixão por esse livro, que realmente é o melhor. Seguindo, né? Mas, independente disso, as respostas estão no texto. No trecho, o rapaz do trem mostra-se lisonjeado. Tá felizão, né? Ficou emocionado ali, ficou se sentindo elogiado. Invejoso, inveja de quem e por quê? Desconfiado, fiquei em dúvida, professora. Ressentido, completamente. Ficou falando mal, até, né, apelidou o rapaz, o Bentinho. Distraído, quem tá distraído é, né, o Bentinho que tá percebendo as coisas. Ressentido é a resposta, tá bom? E como eu falei, mesmo que você não pegasse na ideia do amuado, de ele metendo os versos no bolso, murmurando, já falando mais baixinho, pô, ele começou a falar mal do cara, né? Falando que ele era, então, um cara recluso e tal. Muito bem. 24. No último, essa aqui foi uma chatinha, eu entendo, mas assim, a literatura também resolveria. No último parágrafo, o estilo adotado pelo narrador, já caiu o estilo do Machado em 2019 também, pode ser caracterizado como. E o Machado de Assis faz muita digressão, é do estilo dele. Na dúvida entre as palavras aqui, eu acho que dá pra sacar, né, lançar a mão desse recurso de saber que ele é um indivíduo que faz frequentemente em suas obras digressão. E o que é digressão? Eu vou usar esse termo, mas não é isso, tá bom? É dar uma viajada. Em que sentido? Falando uma coisa, de repente você interrompe o que você está dizendo e você entra por um outro viés, um outro caminho, porque há um ponto de contato, e aí você dá uma saída do assunto, faz uma outra parte do discurso acerca de um outro aspecto e volta, né? Pode voltar ou pode se perder. Alguns falaram pra mim sobre a questão do moralizante, que é próprio, e eu lembro quando eu li a palavra moralizante, eu lembrei do Gil Vicente, que é aquela questão de falar de caráter, né, e tal, de como as pessoas se comportam, né, de formas erradas socialmente, que são elementos já sociais que se comportam de forma errada, que cometem algumas coisas erradas. Hiperbólico eu acho que estava fácil de tirar, né? Não, hermético, né, fechado, mas de difícil acesso, difícil de compreender, de difícil compreensão, aqui seria isso. E impessoal não, porque ao contrário, tá batendo um papo, né, com o cara, entendeu?
Então, assim, entre essas duas, eu realmente não vejo nada de moralizante, porque ele saiu do caminho de falar sobre o poeta, o trem, já entrou, ele já, na verdade, antes, né? Volta aqui pro trecho, porque ele fala só do último parágrafo, tá? Então ele se atém a essa parte. Ele é digressivo frequentemente. Então ele conta, narraçãozinha, eu sentei lá, o cara, aí eu meio que tirei uns cochilos, o cara ficou pé da vida, guardou, e aí ele fala, aí ele continua ainda nesse viés, porque ele fala assim, e por causa disso, a galera começou a falar que eu era Casmurro, aí veio o Dom, aí ficou Dom Casmurro, e aí todo mundo me chama assim. Mas ainda tá fazendo uma ponte com a parte do poeta que ficou chateado. Quando ele para, né, para e fala, pera, leitor, não consulta o dicionário não. Não tem a ver, né? A palavra é isso, mas na verdade pra mim ficou sendo dessa forma. Inclusive eu vou escrever o meu livro e aí o poeta do trem vai perceber que eu não tenho nenhum rancor dele. Ele não está mais falando sobre a ação. Beleza, ele envolve o poeta. Mas ele não está mais fazendo uma continuação da história que era a história inicial. Vocês entenderam? Então é nesse sentido que é a ideia da digressão, tá? Algo frequente no Machado de Assis. No trecho, então ó, a gente teve uma questão aqui de, de interpretação, figura de linguagem, aqui de gramática, vírgula, vocativo, aqui de interpretação, sentido de palavra, né, identificação, mas interpretação, porque o ressentido tá no texto, e ressentido você conhece, não é? Aqui a mais difícil porque eu acho que as palavras não ajudaram, e aí talvez dê uma dúvida em relação ao que será que ele tá cobrando, mas é o estilo do autor também, galera, e a literatura resolveria, né, da mesma forma. Aqui, bem interpretação de texto, não dá nem pra encaixar muito isso em alguma coisa específica. No trecho, o narrador dirige-se diretamente ao leitor. Era só identificar quando ele fala com o leitor, que é uma coisa muito própria do Machado de Assis nas suas obras. Ele fala com o poeta, mas ele fala com o leitor, conosco. Continue, disse eu acordando, ele fala com o poeta do trem. Os vizinhos que não gostam dos meus hábitos, reclusos e calados, deram curso ao Cunha, que afinal pegou, nem por isso me zanguei. Ele tá falando sobre os vizinhos. Contei a anedota aos amigos da cidade e eles, por graça, chamam-me assim, alguns em bilhetes. Dom Casmurro, vou domingo jantar com você. Mas são os amigos da cidade que estão falando com o Dom Casmurro. Meu caro Dom Casmurro, é o amigo do Dom Casmurro falando com o Dom Casmurro. Não cuide que dispense do teatro amanhã. Então, comunicação há em todas, né? Na Bravo menos, porque ele só tá explicando. Mas aqui tem ele falando com o poeta do trem, né? O poeta do trem. Aqui tem os amigos da cidade falando com ele. Aqui ele falando, narrando a obra, mas diretamente não há uma comunicação conosco. Meu caro Dom Casmurro, os amigos falando com ele. Não consultes dicionário. Agora ele falou conosco, porque quando você lê Casmurro e não conhece a palavra, teoricamente ele supõe, né? O narrador pressupõe que você vá em busca desse sentido. E ele diz, não, nem consulta, deixa eu falar com você aqui, viu, leitor? Eu vou explicar qual é o significado que essa palavra foi atribuída, essa palavra aqui. Então ele fala conosco, né, com você, comigo, nesse momento, tá bom? Então a eco é a resposta. Também é uma questão relacionada ao estilo do autor, mas galera, era só captar no trecho essa comunicação, porque ele não tá falando com outra pessoa, não tá falando com o cara do trem, os amigos dele não estão falando com ele, entendeu? Muito bem. Os termos sublinhados, que é uma questão de interpretação com gramática. E é uma questão clássica na prova, né? Referente pronominal é uma questão clássica na prova. Volta aqui, vem cá, cadê? Cadê o trecho? Eu acho que não veio destaque, né? Acho que eu passei a questão e não... Mas tá por aqui, ó. No sentido que eles lhe dão. Era esse trechinho. Era isso. Eu não destaquei porque tirei a parte do negrito. Os termos sublinhados, aliás. Vamos lá, olha o trecho em questão, né? O texto tem coesão, tem coerência. Então não dá pra ficar voltando se você pensar assim, o eles é de terceira plural, sim, e o lhe é de terceira singular. Ok, mas não é um referente, eu não posso buscar o referente de forma aleatória. Qualquer coisa de terceira plural antes, qualquer coisa de terceira singular, tem que ter esse contexto. Justamente é o parágrafo da digressão, né? O parágrafo que é sobre isso que está a referência. Então vamos lá. Não consultes dicionários, tá? Casmurro não está aqui no sentido que eles dão. Então, eles, os dicionários dão. Casmurro no texto está com o sentido que o pessoal deu, não o dicionário que deu. E ele fala, não consulta dicionário, que o dicionário não está no sentido do dicionário. Então, eles, né, os dicionários. O que nos faria, deixa eu já sair riscando, né? O que já nos faria ficar entre duas. Não é assim, pessoal, que eu falo pra vocês fazerem? Ficar entre duas. Ficou entre duas? Agora você, beleza, você vai confirmar aqui, ó. É sentido ou é casmurro, o lhe, né? Vamos voltar. Volta pra cá.
Casmurro não está aqui no sentido que dão ao sentido? Porque o lhe é um a ele, a ela, né? Troca a palavra e devolve, o sentido não faz sentido. Casmurro não está aqui no sentido que os dicionários dão ao casmurro. A palavra, que no caso a palavra é casmurro. Então, se você jogar a palavra... Galera, quando é pronome, inclusive quando é o lhe, se ele está substituindo algum substantivo, você faz, já que você ficou em dúvida, você faz a substituição. No caso, em havendo duas opções, né, você vai fazendo a troca, né, a alternância para identificar qual é o que se encaixaria ali. A palavra sentido não cabe. Então, assim, seria casmurro não está aqui no sentido que os dicionários dão ao sentido, né, que dão ao casmurro, tá bom? Ok, então aqui, ó, peraí, cadê isso? Eu risquei tanto que me perdi. Brava a resposta. Não, mentira, que brava a resposta. Eu risco tanto que eu me perco frequentemente. Em aula eu falo, a gente é brava, assinala Charlie, né? Cadê? Sobrou aqui. Tá tudo em vermelho, eu já não sei onde estou. Então, delta é a resposta. Próxima. Observe essa ocorrência de metalinguagem. Galera, eu passei funções de linguagem e eu ainda falei assim, ó. Galera, já caíram duas questões. Ainda brinco, falo assim, não precisava nem do que eu passei de teoria para fazer as questões de metalinguagem. Foram duas até hoje. Uma foi da metanarrativa do texto da Clarice, que o autor fala com a Ângela, lembra? Era metanarrativa resposta. E o outro foi daquele poema That's the Question. E ele fala, e ele já fala, como ele fez aqui agora, igual, mesma coisa. O poema é evidentemente metalinguístico. Por quê? E aí ele perguntava por que o poema era metalinguístico e a resposta era que ele questiona a própria obra, questiona o próprio texto. Cheio de interrogação o poema à época. Então aqui ele pergunta metalinguagem. Tem que saber metalinguagem? Claro que tem. Se já caiu, e se eu falei que se caísse um dia novamente funções de linguagem, seria metalinguagem. Eu falei, ó, eu tô passando pra vocês funções de linguagem, poética, fática, referencial, metalinguística e emotiva, mas na verdade é porque pode aparecer a palavra no meio de alguma coisa, mas se for cobrar a questão específica, é metalinguagem, que é a mais interessante, né? Eu entendo a dúvida, porque quando você vai lendo, existem 5 alternativas mencionando comunicação, né? Que é essa, se eu amplio o sentido da metalinguagem, muita coisa se encaixa aí. Mas, na verdade, a metalinguagem é o texto falando do texto. Claro que, de forma geral, é a linguagem falando da linguagem. Mas é VUNESP, né, galera? Então, por exemplo, aqui na Alfa, cumprimentou-me, sentou ao pé de mim e falou da... Se você pirar, aquela história, VUNESP. Tá, então aqui, ó, falou é metalinguagem, porque é texto falando de comunicação. Então, é comunicação falando de comunicação. Então, mas aí todas são certas, então nenhuma vai ser. Aí não dá também. Então você também identifica por aí. Então falou, maravilha, recitou versos, perfeito, falou. E olha o que a VUNESP fez, gente. Não, sério, olha o que a VUNESP fez, presta atenção. Versos. A viagem era curta, e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes, tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Contei a anedota aos amigos da cidade, eles por graça chamam-me assim, alguns em bilhetes. Aí tem bilhetes aqui, beleza, não tem verso. Dom Casmurro, domingo vou jantar com você. Aqui tem peraí que eu risquei errado. Aqui tem o bilhete, né, que o indivíduo passa. Então, de certa maneira, rola uma metalinguagenzinha aqui. Só que, na verdade, a metalinguagem, que é o texto, né, até por comparação às outras, foi o que eu disse, comparação às outras. O texto, livro que você tá lendo, falando do livro que você tá lendo, é só na eco. Né? É só na época. E ele faz uma referência direta a isso, ó. Também não achei melhor título para a minha narração, que é a narração, que é a narração que você tá lendo. Se não tiver outro daqui até o fim do livro, é este mesmo. Ele faz isso ao longo do texto, né? Aliás, ao longo da obra. Então, é o texto que você está lendo, falando do texto que você está lendo. Essa é a linguagem ao lado da linguagem, linguagem paralela à linguagem. Tudo bem. De novo, de forma geral, linguagem falando da linguagem é metalinguagem. Só que, na verdade, a metalinguagem é a revelação dos bastidores daquele texto que você está lendo, né? Principalmente na VUNESP. E aí, lembra que foi, então, o poema, ele fala naquele poema lá, eu não lembro o ano, ele fala, nasci pra me transformar em fonema, em morfema, aceita ou detona o poema? Que poema? Poema que você tá lendo? E o texto da metanarrativa da Clarice era aquele texto que eu estava lendo, era sobre aquele texto que ele estava falando, tá bom? Entenderam? Então, a eco é a resposta, certo? Texto. Então, esse texto, eu acho que eu não li. Não lembro agora, mas eu acho que eu não li inteiro. Deixa eu voltar aqui. Não li.
Eu não li, porque eu tive que fazer rápido o gabarito. Eu também não vou ler aqui agora. Por que você leu o Dom Casmurro, professora? Porque eu amo o Dom Casmurro, tá? Nada contra o texto atual, mas eu vou ler a questão. E, na verdade, para dizer o seguinte, realmente não precisava do texto, né? Pelo menos para a questão 28, não sei o resto, vamos ver? Eu acho que não. Verifica se é um aparente paradoxo. Nossa, professora, nunca tinha caído paradoxo. Realmente, paradoxo nunca tinha caído, caiu só antítese. Mas quem estuda antítese estuda paradoxo, tá dentro da mesma categoria de classes de palavras. De figuras de linguagem dentro das figuras de pensamento. Tá dentro da mesma categoria, é a seguinte, né? Antítese e paradoxo. Inclusive, para entender antítese, você entende o paradoxo para dizer que são coisas diferentes. E eu dei exemplo em aula falando do paradoxo também. Não falei que iria cair, né? Mas não foi tão complicado aqui. O paradoxo, ele não explicou. A Vunesp falou, eu não vou explicar também que paradoxo tem que saber, né? Verifica-se um aparente paradoxo. O paradoxo meio que é sempre aparente, porque dentro da questão lógica, são duas ideias que não coexistem. Então ele é aparente porque subjetivamente ele funciona. Uma desolada solidão. Desolado ruim, solidão ruim, né? Ou a solidão pode ser ruim, pode ser desolada. Incontáveis vezes. Então, ocorreram vezes, né? Várias vezes, e eu não sei quantas exatamente, não incontáveis. Uma sequência que é a mesma que outra, sei lá eu. Cada dor. Eu tô tentando explicar, mas tem umas coisas que não tem nem que explicar assim, não tem nem como, o que seria isso aqui? Não tem o que seria, não é nada. Um instante, galera, o instante é uma coisa imediata, que é imenso. O instante é uma coisa imediata que dura só naquele instante. Ele não consegue ser imenso. Ou é instante ou é um período imenso, né? Um instante imenso não dá. Subjetivamente existe. Então, paradoxo. Beleza? Né? Paradoxo previsível também dentro das figuras previsíveis. O que não seria previsível, professora? Um anacoluto, que já foi alternativa, mas nunca caiu. A volta da perífrase. Até a assonância, que eu falei que nunca caiu. A literação já. Mas a assonância eu falei, galera, acho bem difícil aparecer. As figuras todas de sintaxe. Alguém acho que falou em aula do Zeugma. Zeugma, na verdade, existe no texto, né? Mas não como uma cobrança, não. Silepse, não, né? Paradoxo previsível, assim, dentro das possíveis, eu sempre passo paradoxo. As palavras podem mudar de classe gramatical. Gente, pega a prova de 2016. 2016? Acho que é. As palavras podem mudar de classe gramatical. Esse enunciado tá melhor que o outro, porque no outro ele ainda fala de conversão. Aqui ele fala, as palavras podem mudar de classe gramatical, beleza? O substantivo pode virar outra coisa, o artigo pode virar uma outra coisa, o verbo vira uma outra coisa. Lembra? 2016? Cada perfil, cada curtir, cada solicitação, cada tweet, cada clique derrama uma gota de informação no oceano dos refrigeradores. Não lembro. Cada clique... Não, pera que eu vou lembrar. Cada clique, cada tweet, cada perfil, cada curtir, cada solicitação derrama uma gota de informação no oceano dos servidores refrigerados. Acho que era isso. Que também caiu como hipérbole, né? Bom, sem sofrer modificação na forma. Gente, nem isso estava na do curtir. O enunciado lá da época estava mais difícil. Então não muda a forma, continua com a mesma cara, não ganha prefixo, não ganha sufixo, não perde pedaço, porque na derivação regressiva a perda da parte final da palavra. Regressiva eu sempre falava que nunca não vai cair regressiva. Muito difícil cair. Basta, por exemplo, Olha o enunciado. Basta, por exemplo não, Vunesp, você fez isso. Antepor-se o artigo a qualquer vocábulo da língua, não precisa nem ler o resto. O que uma coisa vai virar quando você bota o artigo antes? Substantivo, que é a classe que justamente é antecedida de artigo. O artigo existe em função do substantivo. A este processo de enriquecimento vocabular pela mudança de classe gramatical, dá-se o nome de derivação imprópria ou conversão, que ele falou em 2016. Observa-se um exemplo de derivação imprópria no seguinte trecho. O que você vai fazer? Com muita calma, você vai lendo aqui e percebendo... vamos falar assim, de duas formas. Ou você vai pensando nas classes, esta, pronome, vida, substantivo, e cada um está dentro do seu quadrado, né? O esta é pronome mesmo, vida é pronome mesmo. Ou você vai lendo e tenta captar algo que é diferente do usual, que daí é a derivação imprópria. Esta vida, como você está vivendo e já viveu, você terá de viver mais uma vez. A perene ampulheta do existir, pronto, acabou a questão, do existir, porque já caiu cada curtir na sua prova, cada curtir, pronome substantivo, né? O que está depois do pronome foi mais difícil, tá vendo? O que estava depois do pronome foi substantivo. Aqui o que está depois do artigo, exatamente como eles disseram, é substantivo. Como se fosse da existência.
existência. Mas na verdade não está da existência, está do existir. O verbo se tornou substantivo a partir da anteposição do artigo. O verbo se torna substantivo mesmo sem anteposição do artigo, porque já caiu na prova de vocês, lembra? Eu falei já. Quer dizer, acho que algumas turmas que nem todas chegaram a isso, né? Extensivo não chegou ainda. Viver me deixa trêmula. Viver me deixa trêmula, que aliás foi esse texto da Clarice Lispector, essa. Viver me deixa trêmula, uma das questões sobre oração subordinada e coordenada. E eles falavam que o período, sugestões, né? Que o período era de coordenada, não. Que o período é de subordinada, não. O período é simples. O sujeito de me deixa trêmula é viver. E é um verbo que foi substantivado, que é próprio do infinitivo. E até acho que alguém em aula falou, mas não tem artigo. Eu falei, então não precisa ter artigo. Mas, até pela pergunta do aluno, eu falei, mas você pode pôr o artigo então. O viver me deixa trêmula. Não sei se ajudaria, mas é isso. E aqui foi exatamente igual. Foi exatamente igual a questão que já apareceu. Do curtir e do viver. Né? Então tá. Professora, você tá querendo falar que foi tudo muito fácil? Não. Eu estou querendo falar que foi tudo exatamente o que você viu. E que, óbvio, que o fato de ser uma prova confunde a nossa mente, né? Na hora, muitas vezes, você sabe a teoria, mas na hora não percebeu que era isso que ele estava cobrando. Isso é aprender a lidar com a prova. Normal? Isso é aprender a lidar com a prova. Isso é aprender, né, a acertar. Isso é aprender a conhecer a VUNESP. A perceber as várias formas como ela pode cobrar a mesma coisa. Uma coisa que você já sabia. Bom, o que você faz agora? Para, né? Você vai procurar o quê também? Mas vamos lá. Eu acho que eu também não li. Você não se prostraria, rangeria os dentes e amaldiçoaria o demônio que assim falou, eu tinha lido sim, mas não tinha nada. Você é um deus e jamais ouvi coisa tão divina. Não pirem. Deus maiúsculo, minúsculo, a diferença substantivo próprio e comum, isso é coisa da GV. Aqui é VUNESP. Você quer isso mais uma vez e por incontáveis vezes. Tá tudo certo. Próximo. Certo não, tá tudo... Pronto, chegamos à questão 30, que foi uma questão de uma teoria que eu não... Ninguém falou isso pra mim, mas eu falo, eu vou, né, de antemão aqui. De antemão, nunca a prova já foi, mas eu me adianto de antemão falando a vocês. Eu não passei o objeto direto interno, o cognato. E eu pretendo continuar não passando, hein? É muito provável que eu continue não passando. Por quê? Porque nunca caiu. E eu falei, eu não sei se foi em aula, se foi na revisão, eu falei assim, galera, se cair alguma coisa, eu me referi a figuras de linguagem, né? Mas implicitamente não só. Se cai alguma coisa que a VUNESP em geral nunca cobrou, tá em edital. Mas ela fala, vamos lá, vou cobrar. Ela explica. Que foi o que aconteceu com a sinestesia, né? Então, existe, que foi o que aconteceu a primeira vez com a derivação imprópria. E ela explicou de novo aqui, né? Então, eles explicaram objeto direto interno, mas aí eu tenho umas considerações a fazer. Eu explico em aula a diferença entre o o e o lhe. Entre o e o lhe. Quando eu tô na parte de pronome, eu falo, galera, o o é como se fosse um ele, o lhe é como se fosse um a ele. E a maioria me pergunta, inclusive já acrescentei isso ao slide. Porque eu tô na parte do pronome ainda. Eu falo, as alunos perguntam, o o é objeto direto? Sim. E o lhe é o indireto, exato. Então, assim, a ideia do objeto de completar verbo é uma ideia que se compreende, até porque eu falo com vocês sobre a questão do que é um verbo de ligação, transitivo direto, transitivo indireto. E nessa parte entram os objetos. O direto interno eu nunca mencionei mesmo. Mas olha o que a prova disse. E olha o exemplo que ela deu. Objeto direto interno. É o complemento constituído por substantivo cognato de mesma família. Ah, professora, eu não entendi o cognato. Mas tudo bem, ele vai dar um exemplo. Do verbo ou da esfera semântica de sentido. E ele dá o exemplo. Os olhos pestanejavam e choravam lágrimas. Ah, beleza, ele podia ter falado choravam choro, seria mais evidente. Mas ele deu a do campo semântico. Choravam lágrimas quentes. E eu enxugava as mangas. Não bastasse esse exemplo do campo semântico, chorar lágrimas, a VUNESP veio e trouxe o que tem o mesmo radical mesmo, né? O que tem o mesmo radical mesmo é ótimo, mas você entendeu. Ao cabo, parecia-me jogar um jogo. Então, jogar um jogo. Eu podia jogar uma bola, mas eu jogo um jogo. Professor, mas não é normal? Quem joga alguma coisa? Sim, é normal. Ninguém falou que não é normal. Mas uma vez que o objeto que apareceu aqui, quem joga alguma coisa, que é objeto direto, apareceu com um elemento de mesmo campo semântico do verbo, ou que apareceu, como ele diz, definiu aqui, trouxe do Domingos Pascoal Segala, ou que é um elemento que tem o mesmo radical do verbo, isso é um objeto direto interno ou cognato, tá? E aí ele pede, ocorre objeto direto interno no seguinte trecho. E se um dia, bom, pensando na VUNESP aqui, quando eu tava fazendo essa questão, eu já imaginei, eu falei, eles não vão pedir como resposta só uma resposta de campo semântico, como choravam lágrimas, eles vão dar de mesmo radical, pensando na VUNESP, porque você conhece a prova.
E se um dia ou uma noite um demônio lhe aparecesse furtivamente em sua mais desolada solidão? Vou lendo, vamos ver. Cada dor e cada prazer, parece cada curtir, cada clique, cada solicitação, cada suspiro. Ai, meu Deus. Se cada um dia vai cair, né? Porque não tem... A prova ama esse negócio aqui. Cada dor e cada prazer e cada suspiro e pensamento e tudo que é inefavelmente grande e pequeno em sua vida terão de lhe suceder novamente. Vai lendo. Nessa hora você tá ficando inseguro e dizendo, não estou encontrando nada, calma. Esta vida, como você a está vivendo, inclusive o objeto aqui é pleonástico, além de cognato. Ele se repete, tem na forma pronominal e na forma de substantivo. Mas está vivendo a vida, viver a vida, jogar o jogo. Viver a vida, jogar o jogo, pronto, VUNESP, respondemos a questão, Charlie, a resposta. Você terá de viver mais uma vez, aí tudo bem, ele só completa, né? A perene ampulheta do existir sempre será virada, né? Vai virar, é outra coisa, e com ela, partícula de poeira. Se esse pensamento tomasse conta de você, tal como você é, ele transformaria e o esmagaria. Percebe que cada verbo tá pedindo outra coisa, que não tá usando o mesmo radical nem a mesma ideia? Então a Charlie é a resposta. Professor, essa questão foi fácil? Não vou considerar uma questão fácil, muito menos porque eu também não passo essa teoria. Essa parte do objeto cognato, nem o pleonástico eu passo também. Às vezes quando eu falo de pleonasmo, que é uma coisa que eu nem passei. Mas eu acho que é aquela história que eu vi em alguns grupos também, vocês mesmos comentando, eu fico muito orgulhosa de vocês por conta disso, né? Falar, é uma coisa mais de entender o texto, entender o enunciado. Saber pegar a ideia que foi fornecida pelo enunciado combinado ao exemplo dado e pensar que a VUNESP não faz pegadinhas em português, tá, galera? Que matemática, vocês estão pensando na matemática em português. Então, uma vez que não há pegadinhas, por isso que eu disse, eu faço a prova, o gabarito, claro que sem atenção da aprovação, mas de acertar esses gabaritos, né? Mas eu faço no ritmo que eu falo pra vocês fazerem, senão eu não sou coerente. Senão eu estou fazendo quem aula? Né, falando, galera, a VUNESP é assim, beleza? Aí chega lá e fala, não, vou fazer de outro jeito. Não. Então, quando eu comecei, poderia não ter sido, mas quando eu comecei a ler aqui os dois exemplos, e ele falou do objeto direto interno, eu pensei, eles não vão passar o de campo semântico como choravam lágrimas. Eles vão como rir um riso, que é pleonasmo também, né? Além disso, também é um pleonasmo. Tá? É que aquele é pleonástico gramaticalmente, aparece 2 vezes. Não é só cognato ou interno por se utilizar do mesmo radical. Do viver a vida. Muito bem, é isso, né? Acabou essa questão. 31 a 33. Perceberam que não precisava do texto? É porque eu vi esse e eu acho que eu também não li. Não li também. Também não li. Professor, você só leu a do Machado de Assis? Não, eu também não li o do Machado de Assis. É que eu já tinha decorado o Machado de Assis. Eu li aqui pra você, né? Porque eu quis mostrar que realmente esse livro é o melhor de todos. Só isso. Mas eu também não li na hora, né? Porque eu já conhecia. Aqui também não li. Fala sobre o que é isso aqui? Gente, agora não dá tempo. O termo que qualifica um substantivo na expressão. O termo que qualifica o substantivo. O termo qualifica o substantivo? Quem que é mesmo? Adjetivo, tá? Exercício substantivo, livre adjetivo. Tem sentido equivalente. Ué, ele quis sinônimo. Não pode pedir sinônimo? Sinônimo da expressão? Quer dizer, ele não quis o sinônimo da expressão. Ele quis o sinônimo do adjetivo. É isso. Equivale ao termo que qualifica o substantivo em. Professor, não precisava ter embolado o enunciado assim? Precisava. Normalmente substantivo e adjetivo não caem, né? Na verdade, meio que não caiu. Caiu sinônimo. Sinônimo de livre. Foi essa a pergunta. Qual é o sinônimo de livre? Imaginação visual? Não. Superposições cromáticas? Não. Lembrei. Quer ver? Já vou acabar aqui, eu já falo com vocês. Tons intransferíveis? Não. Imaginação solta? Sim. Cores novas? Não. Aí eu lembro que quando eu tava fazendo o gabarito, eu li a delta, falei, ok, e aí eu fui pro texto, né? Porque eu preciso passar um gabarito pra vocês. Então eu fui confirmar no texto, no trecho, se realmente o livre, vai que, né? Vai que é um poema, se o livre e o solta eram sinônimos. Eram, né? Justamente ele fala que quem tem o exercício livre, né, da imaginação, ele não tá na mesma parte, mas quem consegue imaginar, tem imaginação solta e faz esse exercício livre, né? Porque eu não li o texto todo mesmo. Delta. E tudo é balé de cor, aqui vamos assistindo ao sabor da inventiva, na emoção das jogadas, desde que sejamos capazes de inventar. Só dessa forma é que tudo é balé de cor, aqui vamos assistindo ao sabor da inventiva, na emoção das jogadas, só desse jeito. Desde que você estude, você será aprovado, e nós temos a ideia da condição, né? Questão clássica de conjunção, não do desde que, mas uma questão de conjunção, que é assim, vai cair, eu falei que ia cair adversativa, realmente é que mais cai. Não caiu, mas as conjunções eu passei
pelo menos para a maior parte das turmas, né? Eu acho que até na de resolução, não lembro se eu fiz a de resolução ou dei um resuminho. Em geral, faço isso. Eu acho que na parte de conjunção fiz um resuminho e falo, galera, não tem como decorar isso aqui. Dá uma olhada, né? Acompanha um pouquinho. Geralmente cai mais adversativa, mas não tem pegadinha na questão de conjunção também. Então, não sei se alguns pensaram em causa, não sei, né? E aí a consequência seria essa. Mas é uma questão de estrutura da conjunção mesmo. A causa, se a gente tentasse trocar... como causa seria um pois, um porquê, um já que, um visto que, né? Já justificando a consequência. Aqui se impõe a condição. Então, talvez, além da gramática, essa diferença é interpretativa, né? Isso aqui é uma condição para que isso ocorra. Isso aqui não é a causa. Daí, talvez se torne a causa dessa consequência. Mas é uma questão de construção gramatical também. Tá bom? Condição. Dá para trocar por se formos capazes de inventar. É tudo balé de cor aqui, vamos assistindo ao sabor da inventiva, na emoção da jogada, se formos capazes de inventar. Daí acontece essa parte. Bom, então aqui nós temos uma questão de conjunção. Eu considero sempre a questão de conjunção interpretação e gramática junto, né? Não acho que seja gramática e também não acho que seja só interpretação. Eu acho que é uma soma. E eu fiz isso na prova. Eu acho que ficaram assim, né? As questões, umas 8. Eu preciso ver a prova. Tá, depois eu olho. Eu acho que foram 7 de gramática, só gramática. 7 só de interpretação. Isso mesmo. 3 de interpretação com gramática, por exemplo, incluindo essa, e uma de literatura específica. Porque eu sei que eu já falei da digressão, do estilo do autor, mas que foi a do romantismo. Então foram 7 interpretação, 7 gramática, 3 interpretação com gramática e uma literatura. Pode ser escrito na voz passiva. Voz passiva é uma coisa que eu falo, galera, não cai. Tem coisa, galera, ó, 2 coisas aqui que realmente... Mas eu passo. Só fazendo um adendo aqui. A parte do objeto eu nem passo. Como eu falei, acho que eu vou continuar não passando. A voz passiva eu passo, mas eu falo que não cai. Quando que eu passo? E eu especifico muito. Nós ficamos, acho que, muitas aulas falando da diferença para as questões da concordância, mas ok. Nós falamos muito sobre a voz passiva, não a gente tá passiva, que a gente tá passiva cai uma vez só. Tem a ver? Claro que tem a ver. Inclusive a identificação aqui se daria também por isso, mas vamos lá. Quando eu fico falando qual é a diferença entre o sujeito indeterminado, do verbo transitivo indireto, intransitivo e ligação, para o verbo transitivo direto acompanhado de ser. O ser que é índice de indeterminação e o ser que é pronome passivador. Então eu insisto muito por conta das questões de concordância, que não houve, sobre isso. Então falamos da voz passiva. No slide de vocês está escrito, voz passiva, sintética analítica, inclusive, tá no slide de vocês. E aí eu preciso identificar e eu sempre falo assim, o sujeito que faz aqui sofre aqui. O sujeito que faz continua fazendo. E quem sofre vira sujeito da voz passiva e tal. Para chegar à conclusão de que a frase vende-se casa pode ter plural. Vendem-se casas. E aí, assim, vamos lá, né? Faço parte da primeira turma. Não tem ninguém sofrendo nada. Entende? Pega a ideia interpretativa aqui por enquanto. Uma voz passiva é um sujeito que sofre. Uma voz passiva é um sujeito que sofre. Pelé é o mágico, vira arco-íris. Então, Pelé vira arco-íris. Eu, oculto, faço parte. Eu tô fazendo. O Pelé, sujeito, vira arco-íris. Ele tá fazendo. Se o sujeito tá fazendo, ninguém tá procurando voz passiva ainda. Ninguém tá achando, aliás, né? Procurando tá. Achando não. Podemos. Quem que podemos? Nós podemos. Se nós podemos ver, nós estamos fazendo. Então já não é. Tudo bem? Nessa parte, pelo menos, tá? Nessa primeira parte. Calma, tem mais frase, eu sei. É que aqui não havia mais verbo. Então eu parei de ler, aqui também não havia mais verbo. Calma, vou lendo. Aqui não, nós podemos ver o estádio. Recoberto, o estádio, recoberto, calma, das tonalidades mais deslumbrantes. Deixa aí. Vamos pra delta. Talvez até sejamos nós, realmente, os privilegiados. Aqui a gente tem um verbo de ligação, né? E com esse verbo de ligação, eu não tenho a construção da voz passiva, certo? Aqui eu tenho nós que sejamos os privilegiados. Um sujeito que, não é que faz ação, né? Mas que recebe uma designação, uma nomenclatura, uma característica, uma qualidade. Então aqui não tem como encontrar, porque não tem mais nada, eu já li tudo. Como encontrar uma suposta voz passiva. Tudo bem? Aqui na alfa, o eu, e aí não tem mais nada de verbo. Aqui o Pelé já é o sujeito, depois não tem mais nada de verbo. Eu quero dizer, não tem mais nenhuma oração, não tem mais nada verbal, não tem mais nenhum particípio, né, galera? Que voz passiva se dá com particípio. Aqui tem verbo de ligação só. E tudo é balé, verbo de ligação de novo. Bom, eu tenho uma alternativa que é mais extensa, né? Eu teria de ir lá. Nós podemos ver. Então, nós é que podemos ver o estádio. Só que o estádio está recoberto. O está não apareceu, mas é o estádio que está recoberto das tonalidades. Não sei ler o resto. As tonalidades
recobrem, o recoberto é particípio verbal, recobrem o estádio. O estádio recoberta as tonalidades recobrem o estádio. Eu sei que normalmente a gente vai procurar a gente da passiva com a preposição por, né? Só que dava pra trocar aqui também, ó, recoberto pelas tonalidades. Se você trocasse, a casa é vendida pelo rapaz, o rapaz vende a casa. O estádio de Jalisco é recoberto pelas tonalidades, as tonalidades recobrem o estádio. Então, adaptações que você... É por isso que a questão de a prova veio diferente, né? Deu essa impressão, porque alguma coisa se evidenciou. No caso da derivação imprópria, estava mais evidente o enunciado. No caso do vocativo também estava tranquilo. Eu acho que essa questão, gramaticalmente falando, mesmo do objeto, estava bem explícito o enunciado. Essa daqui que ele, voz passiva, você realmente tinha que lembrar, contar com o conteúdo seu, né, que você tinha que saber. Só que não identificaria tão de graça em razão da preposição também e de não haver uma locução, exatamente, só tem o particípio. Galera, só que sempre falamos em aula. Vai por exclusão também, né? Também, não só, mas também. Então, verbo de ligação, a delta e a eco são iguais, com o mesmo tipo de verbo. A alfa você já achou o sujeito e ninguém faz nada com ele. A brava você já achou o sujeito e ninguém faz nada com ele. A Charlie você achou o sujeito e ninguém faz nada com ele aqui. Mas o estádio, que é o objeto, ele vai sofrer aqui. Então tem um termo que faça com que haja uma voz passiva aqui. Entenderam o que eu falei? Então essa aqui pega mais? Talvez pegue mais, não sei, imagina, mas alternativa mais extensa, né? Tem um particípio verbal, né? Professora, mas a voz passiva não precisa ser só com particípio, é com particípio analítica, a sintética é com C. Então, mas onde é que tem C aqui? Tem C nenhum aqui, não. Tem C algum C aqui? Eu não li. Então não tem voz passiva sintética, só analítica. Tá, próxima. Poema. Como sabíamos, né? Cairia. Caiu. Leia o poema. Daqui a pouco vocês já estão pensando que eu vou fazer de literatura. Eu vou fazer porque o professor Alberto disse que estava certo, que era romantismo mesmo. Só por isso que eu vou fazer. E não vou ficar explicando muito porque eu não domino. Leia o poema Adeus, Meus Sonhos, do poeta Álvares de Azevedo para responder. Mas, gente, eu que não manjo literatura, o Álvares de Azevedo, ele tá naquele período lá, né? Eu não manjo literatura, falo sempre isso. Adeus, meus sonhos, eu pranteio e morro. Adeus, morro. Não levo da existência uma saudade e tanta vida que meu peito enchia. Morreu na triste mocidade, misérrimo. Votei meus pobres dias, assina doida de um amor sem fruto. E minha alma treva agora dorme. Com um olhar que a morte envolve em luto. Nossa, tá uma vibe positiva aqui, né? Que me resta, Deus, morra comigo a estrela dos meus cândidos amores. Não, amores, por que eu destaquei amores? Nenhum sentido isso. Volta pra cá. Já que não levo no meu peito morto um punhado sequer de murchas flores, nem isso eu tenho. O tom predominante. Gente, o enunciado que é sempre o mesmo, o tom predominante do poema, igual aquele do Água Morrente, é a mesma coisa. Água morrente, vede meus olhos, vede a água cair, né? Meus olhos, vede a água cair de cima dos telhados, cair, sempre cair. Frustração, nostalgia, saudade que ele falou que não tem nenhuma. Sarcasmo, não, também, porque não há nada que implicitamente traga a ideia do sarcasmo. Esperança, não tem como. Hesitação, ele não tá hesitante, ele já tá falando mesmo, ele não tá receoso com nada, ele já tá dizendo que é assim. Eu acho que o fato da gente excluir a esperança traz já a frustração, né? Não tá com esperança, tá frustrado, já viu que não deu nada certo. É isso, poema. Lembra que é assim? Próximo. Aí eu ia falar do romantismo. No poema, o lírico dirige-se mediante vocativo. Vocativo, então. Vocativo que tinha caído na mesma prova antes, né? Caiu antes. Parabéns, Brasília, pelos seus 50 anos. Caiu na mesma prova. Eu dei na revisão do Garfield. Lembra do vocativo do Garfield? Eu não lembro do tirinha do Garfield, mas eu lembro que tinha um Garfield com vírgula. E eu falei, galera, por que tá com vírgula? Porque é vocativo, então vai manter a vírgula no vocativo. Falei na revisão também. Mediante vocativo. Cadê o texto? Vírgula. Vou procurar vírgula, né? Vou procurar vírgula. Adeus, meus sonhos. O adeus não, né? Meus sonhos, tô falando com os meus sonhos. Vou embora. Adeus, tchau os meus sonhos, tô indo. Não levo, não tem vírgula, não tem vírgula, não tem vírgula, não tem vírgula, não tem exclamação. Não, mas aqui ele tá adjetivando, né? Não tem. Que me resta, meu Deus, vírgula, morra comigo. A estrela, aí morra comigo é a estrela, tá? Mas que me resta, meu Deus. Então, meus sonhos, meu Deus, alfa é a resposta, acabou a questão próxima. Aqui é do romantismo, né? Que eu não vou além. Mas o Álvares de Azevedo e a vibe negativa do poema, racionalismo não dá pra ser racional, né? Quando você tá passional. Bucolismo, que é a questão que ele fala da natureza, que não tem a natureza. Sentimentalismo, achei interessante. Nacionalismo,
Não achei interessante. Reformismo, nem fui além da alternativa, né? Principalmente como eu não domino o assunto, não fui pra me confundir. Ah, não é só isso, né, galera? Álvaro de Azevedo, romantismo, sentimentalismo, porque não tem pegadinha na VUNESP. Não é assim que funciona? É assim, né? Próximo. Poema para 377 questões da prova. Nossa, eu tô há 5 dias fazendo a resolução, né? Mas eu fiz rapidinho, tá? No dia, eu fiz rapidinho pra vocês, pra seguir o que eu falo. O que ele tá perguntando aqui? Ah, pronome relativo. Gramática também, né? Vocês falam que não caiu, gramática aqui, pronome relativo, que se refere a um termo antecedente. O pronome relativo, dentro de um período, ele pode se referir na oração, na verdade, dentro do período, em relação à oração principal, a um substantivo mais próximo ou um pouquinho mais distante. Então, vamos ver aqui. Cadê a segunda estrofe aqui? Na minha alma, que um olhar aqui, ó, aqui. Misérrimo, voltei meus pobres dias, assim na doida de um amor sem fruto, e minha alma na treva... Eu tinha lido errado na treva lá, né? Minha alma na treva agora dorme, como um olhar... dorme como um olhar, o qual não tem mais um substantivo antes, né? Ah, professora, tem sim, tem treva. Então, mas o treva já tem dorme, já acabou a oração aqui, aí ele vai comparar. Vamos lá, ele acabou uma oração, ele trouxe uma oração comparativa, como se fosse um olhar, ou como um advérbio comparativo que seja. Ele trouxe uma nova ideia. Não dá mais para eu resgatar um substantivo de um outro lugar. Vocês entenderam? Então é olhar, um olhar. Né? E um olhar que a morte envolve o olhar inútil, inclusive com função de objeto direto, mas isso não foi perguntado realmente, tá? Deixa eu ver um negócio aqui, meus pobres dias estavam onde... Tava longe, gente, olha isso. Sina doida, tava longe. Cadê o amor sem fruto? De um amor sem fruto. Né? Como é que o amor sem fruto, aí você vai pra minha alma na treva dorme, e aí você põe minha alma, e minha alma dorme, né? A minha alma, que a morte envolve em luto, como um olhar que a minha alma envolve luto. Eu tô riscando. Dá pra confundir. Tava pensando aqui, enquanto eu fazia. Eu acho que dá pra confundir, mas, de novo, não tem pegadinha na prova. Então, faz muito mais sentido que seja o olhar substantivo anterior da oração adverbial comparativa que ele encaixou, comparando a alma. Comparou a alma mesmo, isso é verdade, tá? Então, um olhar. Não sei se a gente desconfia às vezes demais se a questão é fácil. Não pode, né? E última questão, de novo de conjunção, né? Nos mesmos moldes do desde que, já que. Um poema de novo. Que me resta, meu Deus, morra comigo, a estrela dos meus cândidos amores, já que, uma vez que, porque, não levo no meu peito morto um punhado sequer de murchas flores. Já que, uma vez que, visto que, é a ideia de causa, né? Aqui, ó, o contudo é a oposição, da coordenada, ou ainda que é da concessiva. O desse modo é um termo denotativo, tá em outro grupo. E o assim é uma conjunção conclusiva da coordenada também. São 5 coisas diferentes que eles deram, geralmente eles não fazem dessa maneira. Mas já que ele justifica. Então, morra comigo, já que eu não tenho isso. Uma vez que eu não tenho isso, morra comigo. Uma vez que, porque o meu pedido é feito a você. Entendeu? Então, visto que, a última é essa, né? É isso, galera. Eu não acho que a prova de português sendo fácil, né? Mas eu nem acho que ela... Logo depois que a AGV saiu, foi embora, a primeira especulação que houve é de que português viria mais difícil. Não foi nem o caso, né? Que parece que a matemática ganhou. Mas por que português viria um pouco mais elaborado? Porque é a matéria que, né, na qual são 18 questões. Teoricamente o pessoal domina, né? Conhece, está mais familiarizado. Senão fica fácil para todo mundo. Então, assim, mas caíram coisas que são, em geral, as coisas cobradas na prova. O que surpreendeu realmente foi o fato de não ter caído concordância, crase, colocação pronominal. Só, né? Porque a vírgula caiu. Acentuação também, não, mas a acentuação foram 2 anos de prova sobre acentuação. Não era uma coisa que era frequente. Eu não sei se falei em aula em revisão, a crase também não era uma coisa recorrente. Acho que foram 3 questões de crase. E algumas dessas 3, junto com o resto da gramática. Então a crase não predomina na sua prova, mas é importante para a redação. Então é isso, concordância, se você me perguntar assim, o que realmente deveria ter caído e porque cai sempre, e sim, concordância. A concordância eu acho que sim, é uma coisa que sempre aparece, só que você é obrigado a fazer uma concordância adequada na redação, então eles não têm por que cobrar, eles vão, né, diferenciar um pouquinho, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Obrigada, galera.